Entre 5 de março e 30 de junho de 2015, esteve disponível para preenchimento o questionário a alunos e ex-alunos de língua japonesa em Portugal. Este documento foi criado por Inês Carvalho Matos no âmbito do projeto cultural Um Longo Verão no Japão. Um projeto cultural cujo objetivo é a realização de exposições, publicação de livros, divulgação de iniciativas e diversas outras atividades que visam promover a relação entre Portugal e o Japão. Este é o terceiro vídeo que analisa as respostas a este questionário. Para mais informações sobre o projeto cultural Um Longo Verão no Japão, sobre este questionário e também para os conteúdos relevantes em relação à primeira e segunda parte de análise deste questionário, por favor, consulte os outros vídeos disponíveis. Em todo o caso, vamos fazer um breve resumo dos principais resultados apurados nos dois primeiros vídeos. Os três principais distritos relevantes para o ensino da língua japonesa em Portugal, segundo as respostas deste questionário, são Aveiro, Coimbra e Braga, por esta ordem. Também verificamos que o perfil típico do estudante de língua japonesa em Portugal corresponde também ao perfil do estudante do ensino superior e às idades compreendidas entre os 20 e 24 anos e depois entre os 25 e 29 anos, com alguma representatividade já do grupo dos 15 aos 19 anos, que, entre outras coisas, abrange o primeiro ano do ensino superior. Os alunos que frequentam o ensino de língua japonesa em Portugal podem fazê-lo através de cursos livres, que normalmente funcionam no seio de instituições do ensino superior, podem ser ou não unidades curriculares creditadas. Também existe a disponibilidade de aprendizagem da língua japonesa para trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes, geralmente pessoas com mais de 24 anos de idade, e existem ainda disponíveis as aulas em regime privado, aulas individuais ou de grupo. Analisamos, nomeadamente no segundo vídeo, de que maneira é que se processa este regime de aprendizagem, dividido por idades, por regiões e por objetivos. Verificamos que o curso livre, normalmente chamado curso de línguas, é normalmente complementado com aulas privadas, individuais ou de grupo. Este foi um resultado algo inesperado, mas que veio no sentido do que os estudantes quiseram manifestar, estudantes ou ex-estudantes, que é o facto do ensino da língua japonesa muitas vezes não ser em número de horas semanais ou em duração ao longo dos anos, suficientemente trabalhado nestes cursos e, portanto, necessitarem de complementar a sua aprendizagem com estas aulas individuais ou de grupo em regime privado. Temos duas perspectivas principais em relação à quantidade e à qualidade do ensino da língua japonesa em Portugal. Podemos agrupar as várias respostas que analisámos nos vídeos anteriores em duas perspectivas gerais. Por um lado, os que consideram que a quantidade e qualidade é adequada à dimensão do país, que consideram Portugal um país pequeno e que, portanto, não precisa ter mais pontos de ensino da língua japonesa. Existem baixas expectativas do uso da língua japonesa em Portugal e, portanto, não seria necessário ou premente implementar melhorias significativas no ensino da língua japonesa em Portugal e estão, de modo geral, satisfeitos com a oferta. Depois temos uma segunda perspectiva, que é maioritária, que vem no sentido de defender uma posição. Procuram estas pessoas, então, enfatizar que o esforço de procurar que a língua japonesa esteja disponível como unidade curricular acreditada, ou seja, como uma cadeira de opção nas diversas licenciaturas das universidades e institutos superiores, seria necessária, e também, aliado a esta, seria necessária a garantia que durante os 3 anos do curso este ensino estaria disponível e que isto tornaria a instituição mais atrativa para quando os alunos se querem inscrever no curso superior e permitiria também o aumento dos alunos no ensino de língua japonesa em Portugal, já que os principais fatores de desmotivação são a falta de continuidade depois do segundo ano e a falta de perspectivas para a aprendizagem avançada. Portanto, as pessoas, em vários tipos de argumentos diferentes, mas de alguma maneira vão todos dar a isto, defendem que a existência de língua japonesa como uma língua de opção creditada nas várias licenciaturas, uma opção em aberto, e que garantisse logo à partida que pelo menos os 3 primeiros anos funcionavam e funcionavam de uma maneira eficiente e com exigência, isto daria aos alunos mais vontade de se inscreverem e também aos que concluíam
iriam concluí-lo necessariamente com melhor preparação e em maior número. Passamos agora à análise dos resultados deste questionário que complementam os 2 primeiros vídeos e que são os dados novos e específicos deste terceiro vídeo. Quando começou a estudar língua japonesa, procurou relacionar essa aprendizagem com os seus objetivos académicos, no caso de ser estudante, ou profissionais, no caso de trabalhar? 56% das respostas a este questionário correspondem a sim. Portanto, na maioria, os estudantes de língua japonesa procuraram relacionar essa aprendizagem com os seus objetivos académicos ou profissionais. 44% das respostas dizem que não, que logo à partida o correlacionamento objetivo entre a aprendizagem da língua japonesa e os seus objetivos académicos e profissionais não tinham nada a ver e, portanto, não esperavam de uma maneira proficiente, quer da prossecução do seu currículo, quer dos seus objetivos profissionais, não procuravam vir a tirar partido da língua japonesa. É algo curioso que 44% das pessoas digam que logo à partida não esperavam que a língua japonesa fosse uma parte significativa da sua vida ativa, mas mais adiante, na análise das respostas a este questionário, vamos verificar exatamente porquê. Muitos dos estudantes de língua japonesa logo à partida têm a percepção de que a utilização da língua japonesa em Portugal é muito limitada e, portanto, não têm essa expectativa. Isso não significa que não estejam interessados na aprendizagem da língua japonesa, como se verifica aqui, simplesmente significa que já não tinham sequer essa hipótese em aberto, já não pensavam sequer nessa possibilidade. O reverso da medalha desta resposta curiosa dos 44% é que, mesmo assim, estes estudantes procuraram interessar-se pela língua japonesa, mesmo quando não há muita oferta e muita visibilidade daquilo que eles podem fazer com o seu conhecimento de língua japonesa. E, portanto, que isso não é o fator fundamental do início do estudo da língua japonesa, sem dúvida fica aqui provado, mas que existe um enorme potencial, quase metade das pessoas que estão no ensino japonês, e esse potencial poderá, sem dúvida, vir a ser aproveitado no futuro próximo. Se respondeu sim à questão anterior, foi bem sucedido no objetivo de relacionar a aprendizagem da língua japonesa com o seu percurso académico ou profissional? Ao colocar esta questão, pretendíamos apurar em que medida a concretização das expectativas realmente acontece. Se sim, significa que os alunos de língua japonesa conseguem concretizar as expectativas de relacionar a aprendizagem de língua japonesa com o percurso académico ou profissional. Se não, significa que mesmo quando essas expectativas existem, por circunstâncias diversas e exteriores à motivação e à capacidade de trabalho de cada um dos alunos, não é realmente possível capitalizar essa aprendizagem da língua japonesa para uma vida ativa no futuro imediato. Portanto, apenas os alunos que responderam sim à questão anterior responderiam a esta questão. Isso significa que o resultado vem dos 56% que responderam sim à questão anterior. Desses 56%, 45% disseram que não, em resposta a esta questão, e 55% disseram que sim. Quais são as consequências destas percentagens? Ora, se 55% responde que sim, que consegue relacionar a aprendizagem de língua japonesa com o percurso académico ou profissional, mas se essa percentagem diz respeito a 46% das respostas da questão anterior, isso significa que pouco mais de 1/4 dos alunos de língua japonesa em Portugal consegue ter sucesso ou um nível de satisfação muito elevado quanto a capitalizar a aprendizagem da língua japonesa dentro dos seus objetivos académicos e profissionais. Para compreendermos melhor quais os fatores que levam a que seja possível ou que não seja possível a estes alunos de língua japonesa pôr em prática as suas aprendizagens e vê-las reconhecidas pelo mercado de trabalho e pelas instituições portuguesas, colocámos algumas questões de resposta aberta que eram também de resposta opcional.
Os inquiridos apenas manifestavam as suas opiniões pessoais se assim o desejassem. À questão qual a sua opinião em relação ao reconhecimento de competências no mercado de trabalho para os alunos e ex-alunos de língua japonesa, obtivemos as seguintes respostas. Nos 2 tópicos mais referidos, a aprendizagem de língua japonesa não tem impacto nem é um fator importante, de modo geral, em Portugal. Só será útil para quem eventualmente pretender emigrar para o Japão e se for fluente em japonês. Foi também muito referido, na opinião pessoal do inquirido, que a aprendizagem da língua japonesa era um fator importante para o seu currículo vitae, mas que deveria ser considerada pelos eventuais empregadores como tal e não como uma mera curiosidade. Portanto, várias pessoas manifestaram, e utilizaram o mesmo termo curiosidade, manifestaram que a situação atual é, de uma maneira geral, uma falta de reconhecimento por parte da entidade empregadora, embora, a título pessoal, considerassem que isso enriquecia os seus currículos. Também foram referidos a miúde outros tópicos. Os alunos de língua japonesa não têm informação disponível sobre como usar as competências adquiridas e como as fazer reconhecer. Estavam a falar acerca do reconhecimento que depois é válido a nível também internacional. O inquirido acredita que o potencial existe, de um modo geral, mas não conhece ainda que ramos de atividade profissional podem ser um campo de atividade. Ou então é um fator de diferenciação positiva em atividades tais como estratégias de internacionalização em empresas ou em investigação. Neste caso, temos aqui uma opinião positiva, mas refere que apenas em determinadas atividades. Poderá ser útil para profissões tais como a de tradutor e intérprete, associados também ao inglês e, eventualmente, a outras línguas. Até agora as opiniões foram neutras ou positivas. Neutras no sentido que em Portugal não há um reconhecimento ativo, o currículo é considerado, esse elemento da língua japonesa no currículo é considerado um fator curioso, mas não muito relevante. E depois temos as que já são de pendor positivo, em que identificam determinados ramos de atividade ou de estratégias nas quais a língua japonesa pode ser usada. Mas temos ainda muitas pessoas a considerarem que não sabem como tirar partido da língua japonesa ou, eventualmente, como continuar a alinhar o seu currículo académico e profissional com a aprendizagem da língua japonesa. Depois temos alguns tópicos que são referidos, que são esses sim de natureza claramente negativa, mas que também, para além de serem de natureza negativa, também esclarecem aquilo que se pode ainda reverter, aquilo que se pode melhorar num futuro próximo. Dizem então que o reconhecimento de competências efetivas corresponde à capacidade de ser fluente em língua japonesa, pois um uso incorreto ou não proficiente torna-se, em vez de uma mais-valia, num fator contraproducente, tanto no intercâmbio de estudantes como de emprego. Portanto, neste caso, pessoas que, por exemplo, já estiveram em contacto com a realidade japonesa ou que profissionalmente exercem algum cargo que lhes permite conhecer essa realidade e que fazem o aviso que, de facto, é preciso um conhecimento proficiente da língua japonesa. Caso contrário, pode ser um fator de discriminação negativa face a colegas de estudo ou de trabalho. Outros dizem que não há nenhum reconhecimento no setor do turismo e hospitalidade em Portugal e dizem que isso é, infelizmente, ou seja, que deveria haver algum reconhecimento no setor do turismo e hospitalidade em Portugal para também no setor do turismo desenvolver a relação entre Portugal e o Japão, quer de portugueses que vão ao Japão, quer de japoneses que vêm em Portugal. Apesar do grande estatuto do Japão no setor da economia e política internacional, o curso superior que inclui japonês, estão a falar nomeadamente do curso da Universidade do Minho, apenas o faz como um complemento menor de um currículo orientado para a China, o mandarim, não dando conhecimentos suficientemente profundos sobre o setor empresarial do Japão, nem sobre a sociedade japonesa e a língua japonesa,
e, portanto, as entidades empregadoras ligadas ao Japão não reconhecem competências aos alunos portugueses. Dentro destes tópicos tratados estão eventualmente muitos outros conteúdos, mas grosso modo as entidades empregadoras ligadas ao Japão não reconhecem competências aos alunos portugueses porque em Portugal não há nenhum enquadramento formativo que garanta que um aluno sai de um determinado curso preparado para, entre outras coisas, trabalhar numa multinacional com representatividade no Japão, numa empresa japonesa com presença em Portugal, ou numa empresa japonesa no Japão, na qual o ensino do japonês seja fundamental, mas que também valorize a língua portuguesa e outras línguas que este aluno ou este licenciado eventualmente tenha. E também está aqui incluído tudo o que tem a ver com relações internacionais, políticas culturais, etc. Portanto, a necessidade, mais uma vez reiterada, já vinha da análise das outras questões, a necessidade aqui reiterada da existência de um curso superior com um mínimo de 3 anos completos e exigentes de língua e cultura japonesa. Tendo em conta as opiniões e as dúvidas manifestadas por estes alunos e também tendo em conta os objetivos fundamentais do projeto Um Longo Verão no Japão, gostaria de dar mais alguns esclarecimentos acerca dos assuntos que foram aqui tratados. E gostaria desde já de esclarecer, em primeiro lugar, que todo o trabalho respeitante à elaboração deste questionário e à análise das suas respostas foi uma iniciativa deste projeto cultural, não é uma encomenda. Portanto, não vem a responder a nenhuma instituição ou organismo de qualquer um dos 2 países envolvidos. Para além disso, o objetivo era mesmo conhecer de que maneira o ensino da língua está dependente, mas ao mesmo tempo é promotor da relação entre os 2 países, Portugal e o Japão. E vamos ver que o ensino do japonês em Portugal não é só um assunto que diz respeito ao Japão, portanto não é um interesse do Japão ou da representação do Japão em Portugal. O ensino do japonês em Portugal é também um interesse dos organismos do Estado português e dos próprios cidadãos que queiram ver desenvolvidas as relações entre Portugal e o Japão para benefício mútuo. E, portanto, o ensino do japonês em Portugal não pode ser dissociado do ensino do português no Japão e vice-versa. Vamos ver o melhor este caso. O caso da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para quem não conhece ainda muito bem, a CPLP tem como Estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os Estados-membros encontram-se, portanto, muito centrados nos países africanos, claro, e que inclui as economias com maior perspectiva de crescimento, para além também do Brasil. E depois temos países associados à CPLP, de várias maneiras, e que são também nações com grande poder regional e internacional e com grande potencial de crescimento e maturação democrática, como, por exemplo, a África do Sul, onde a língua portuguesa é uma das disciplinas de opção no ensino médio e no ensino secundário. A CPLP é ainda um dos focos de interesse das nações da Oceania, incluindo a Malásia e a Austrália, devido ao Estatuto de País Observador. Portanto, dentro dos países de língua portuguesa, de expressão portuguesa, encontram-se países nos quais o Japão tem muito interesse de ligação económica. E a aprendizagem da língua portuguesa no Japão é também, em grande parte, motivada por isto. E agora vamos observar melhor o caso mesmo da ligação do Japão à CPLP. Na 10ª Conferência de Chefes de Estado do Governo, realizada a 23 de julho de 2014, em Dili, foi atribuída a categoria de observador associado a vários países, entre eles o Japão. Parece, para quem não está muito dentro do assunto, um pouco estranho, porque é que o Japão é observador da CPLP, mas este passo veio confirmar oficialmente o interesse do Japão na CPLP e o empenho da nação asiática em fortalecer os laços de intercâmbio linguístico, económico e cultural com todos os países de expressão portuguesa. Para o Japão é, portanto, fundamental promover a existência de indivíduos, empresas e instituições nas quais a língua portuguesa e a língua japonesa estejam a par, de modo a fomentar o desenvolvimento mútuo. E os compromissos assumidos pelo Japão ao nível do ensino da língua portuguesa deverão então ser espelhados por uma promoção do ensino da língua e cultura japonesa em Portugal, para que esta parceria Portugal-Japão, por via da CPLP, venha a ter sucesso. Portanto, é possível, do lado de
Portugal aproveitar-se o interesse que o Japão manifesta na CPLP e nos países de expressão portuguesa para, por sua vez, também fortalecer a relação direta de Portugal e do Japão, que passa por pessoas e instituições no qual as duas línguas são faladas a par, sem ter que se passar, por exemplo, por uma terceira língua ou por terceiros agentes interessados nisto. Para além disso, temos a colaboração no setor económico e o estabelecimento de empresas portuguesas no Japão. Vamos analisar este parágrafo que está no documento Japão, Oportunidades e Dificuldades do Mercado, criado pela AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que foi tornado público em 2012 e é acessível online. Diz o seguinte: a abordagem do mercado deve ser feita preferencialmente em língua japonesa, mesmo que com recurso a intérpretes. Apenas em alguns setores, como as tecnologias de ponta, na investigação e nas grandes multinacionais, por exemplo, será relativamente fácil a comunicação em inglês. Por isso, recomenda-se sempre a utilização do idioma japonês. Neste sentido, e por razões evidentes, é imperioso recorrer à colaboração de intérpretes. Então, segundo a AICEP, recomenda-se que as empresas portuguesas que já têm ou querem vir a ter representatividade no Japão têm que se basear nos intérpretes e têm que ter pessoal, recursos humanos que sejam bilíngues, que tenham este domínio tanto da língua portuguesa como da língua japonesa. Isso é mesmo, como dizem, imperioso. E, portanto, os intérpretes têm aqui um papel. Os intérpretes e as pessoas com formação de língua japonesa e que são de nacionalidade portuguesa ou que têm o português como sua língua materna, são chaves em todo este processo da colaboração entre os dois países e do fortalecimento de relações, também elas económicas, entre os dois países. Mas continuando com o tema da colaboração no setor económico, vamos ver alguns dados que são recolhidos, são excertos de um artigo maior, que se chama Como estão as relações comerciais entre Portugal e o Japão, que foi publicado no Jornal de Negócios, e vou apontar apenas alguns excertos desse artigo. O Japão fez compras a Portugal em 2014 num total de 124,9 milhões de euros. Há pelo menos 761 empresas identificadas como exportadoras para o Japão. Muitas foram na comitiva do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho no início de 2015. Segundo a Lusa, que cita o Banco de Portugal, as exportações de serviços ascenderam a 48,6 milhões de euros no ano passado, se a respeito a 2014. As receitas do turismo japonês em Portugal totalizaram 21,2 milhões de euros em 2014, uma subida de 40,9% face ao ano anterior. Sobre este último ponto, vou esclarecer. As receitas do turismo japonês em Portugal dizem respeito às despesas que os turistas japoneses fazem quando visitam Portugal, porque normalmente contabiliza-se estas receitas não tendo em consideração as despesas das agências de viagens, que são elas, essas agências japonesas ou internacionais, mas não portuguesas. Em todo o caso, é uma despesa que se faz no nosso país e os recursos ficam em Portugal e tem uma subida de 40,9% face ao ano anterior. Portanto, sem dúvida que no setor das exportações, no setor das empresas que produzem para o Japão, no setor das exportações também de serviços e no turismo, em todos eles tem havido rendimentos muito consideráveis e em todos estes setores a figura do intérprete, a figura do aluno que já conseguiu atingir um nível muito elevado de língua japonesa e pode ter um papel ativo neste mercado de trabalho, sem dúvida que é fundamental. Portanto, há a necessidade desses recursos humanos formados dessa maneira. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar do ponto de vista de os absorver e, por outro lado, estas mesmas empresas, estas mesmas entidades que necessitam destes recursos humanos deviam elas próprias apoiar e promover esta aprendizagem, quer seja uma aprendizagem da língua japonesa por parte dos portugueses, quer seja uma aprendizagem da língua portuguesa por parte dos japoneses. Ora bem, último tópico sobre o turismo. Vamos desenvolver um bocadinho mais esse assunto a partir de uma notícia que foi publicada já este ano, em fevereiro, uma notícia que se intitulava Japão quer 15 mil turistas portugueses e que dizia respeito aos objetivos de incremento do turismo no Japão até aos Jogos Olímpicos de 2020.
Mas concretamente sobre Portugal, o que é que se dizia? Em 2014, 13.032 turistas portugueses visitaram o Japão, uma subida que alcança o melhor ano do mercado português neste destino, que foi em 2007, no qual se registou 13.351 turistas portugueses. Portanto, esta é uma contabilização do Japão em relação aos recursos que o Japão retém do turismo português. É o outro lado daquilo que nós tínhamos falado há bocado dos turistas japoneses em Portugal, mas que para Portugal também é importante porque significa a presença das agências de viagens ou dos agentes que têm a ver com o turismo e com a viagem e que promovem então a ida destes portugueses para o Japão. Portanto, as próprias receitas, algumas delas também ficam em Portugal e, mais uma vez, como nós sabemos, a viagem e o intercâmbio cultural que esta proporciona acaba por enriquecer, numa lógica de soft power, muito a relação entre os dois países. Continuando os tópicos desta notícia. O objetivo do destino para os próximos anos é alcançar então os 15 mil turistas portugueses a visitar o Japão, segundo enunciou Koji Takahashi, diretor-geral do Escritório da Organização Nacional do Turismo do Japão em Paris, no âmbito do Seminário de Turismo do Japão, que decorreu na Embaixada do Japão em Lisboa, e contou com a presença do embaixador japonês Hiroshi Hazuma e do secretário de Estado do Turismo Adolfo Mesquita Nunes. Para alcançar esta meta, o Turismo do Japão promoveu o seminário para os players do setor turístico português, desde operadores turísticos a companhias aéreas, e disponibilizou um website em português com toda a informação sobre o destino. Para 2006, o destino planeia a participação na BTL, Feira de Turismo Internacional de Lisboa, o que esperamos venha a ser muito relevante para o desenvolvimento do turismo de Portugal no Japão e também esperamos que seja espelhado pelo turismo do Japão em Portugal. Portanto, em relação a estes setores, ao desenvolvimento económico, à presença de empresas e ao turismo, sem dúvida que há a necessidade de recursos humanos formados em língua japonesa e que também sejam eles nativos falantes de língua portuguesa.